feliz mesmo. É sempre uma alegria muito imensa para mim quando tem o culto de mulheres. Uma alegria muito grande o culto de mulheres. É uma alegria estar aqui na igreja, né, em todos os cultos, mas o de mulheres, para mim, ele é especial. Ah, pastora, porque a senhora é mulher. Não, porque nós temos mais intimidade no culto de mulheres do que nos outros cultos, amém? Tirando o culto de mulheres é o GC, né? Nós temos bastante intimidade. Vestida todas as áreas. Hein? Hoje eu não preparei, eu não ia fazer dinâmica hoje, não. Mas o Espírito Santo moveu. E aí, ao invés de eu fazer a dinâmica no fim, eu vou fazer agora, amém? É uma dinâmica muito simples. Esse copo aqui representa cada uma de nós. E muitas vezes nós nos sentimos exatamente como esse copo está. Vazias. Vazias de sonhos, vazias de esperança, perspectiva, de ideais. Muitas vezes nós nos sentimos vazias em relação à melhora da família. Sabe aquela sensação de que você faz, parece que você está nadando, nadando e morrendo na praia? Aí, Deus vem e coloca em nós esperança, amor. E aí fica tudo lá, guardadinho lá dentro. E a gente fica sem saber o que fazer com tudo aquilo que Deus nos dá. Você ora e acha que Deus não está fazendo nada. Você ora, não vê a resposta, não vê o agir de Deus, amém? Mas aí, durante a ministração do louvor, o Espírito Santo me mostrou o seguinte: muitas vezes tudo que nós precisamos está aqui, dentro de nós. A gente só precisa misturar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é muito valioso. Mas muitas vezes, mulher, dentro de você, você já tem tudo o que você precisa. A autoestima está aí. O amor próprio está aí. A valorização do que você é está aí. Você só precisa dar uma misturadinha. Como é que você faz isso? Acreditando que você é escolhida de Deus para vencer. Não importa a circunstância. O Espírito Santo entra dentro de você, mistura tudo o que já está aí e faz você mais que vencedora. Amém? Glória a Deus, aleluias. Hoje, quero falar com vocês. Na verdade, nós vamos começar hoje, mas nós vamos continuar no próximo culto de março. Nós vamos falar sobre virtudes. O que são virtudes? A gente muitas vezes escuta falar na Bíblia, principalmente em Provérbios 31, né? Que a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de finas joias. E eu estava meditando sobre esta mulher virtuosa. E eu imagino que Salomão, quando ele escreveu sobre a mulher virtuosa, ele se inspirou em pelo menos uma mulher. Não é o que a Bíblia diz, é o que eu estou dizendo, amém? É uma imaginação. Eu imagino que ele se inspirou em pelo menos uma mulher. E é esta mulher que eu quero apresentar aqui nesta noite para vocês. Muitas já conhecem, muitas já ouviram falar, mas hoje eu quero apresentar as virtudes. Ela é considerada uma mulher virtuosa, mas o que torna ela virtuosa? Qual a diferença de uma mulher virtuosa para uma mulher insensata? Hoje nós vamos falar de apenas uma virtude desta mulher. Tem pano para manga, hein? Próximo culto aí, se Deus abençoar, eu quero falar sobre as mulheres virtuosas casadas,
as virtuosas que namoram, as virtuosas que querem casar. Vai dar pano para manga o nosso culto de março. Vocês não podem perder. Hein? Mas hoje eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, abrisse comigo no livro de Ruth, no capítulo 3. Logo depois de Juízes, amém? De capítulo 3. Amém? Podemos ler? Capítulo 3, vamos lá para o versículo de 11. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos, em algumas traduções está dizendo assim, todo o meu povo saberá que você é mulher virtuosa. Hein? Pode fechar aí. Aqui, capítulo 3 do livro de Ruth, livro da Bíblia, qual leva o nome dela, o nome dessa mulher virtuosa. No capítulo 3, no versículo 11, está sendo falado para ela assim, agora, pois, minha filha, não tema, não tenha medo. Podemos usar sinônimos, não se apavore, não se desespere, não se descabele, não enlouqueça. Porque todos do meu povo saberão que você é uma mulher virtuosa. Uma das filhas dele o embriagou e teve relações com ele e ali ela ficou grávida. E esse povo não foi benquisto por Deus, não foi aceito por Deus. Não era do agrado de Deus. Então, era um povo amaldiçoado. E Abimeleque e Noemi foram para aquela terra. E a palavra de Deus diz que, chegando lá, morreu Abimeleque, marido de Noemi. Noemi ficou viúva. Casaram-se os 2 filhos. Naum e Quilion. Casaram com Ruth e com a outra mulher chamada Orfa, em Moabita. E a palavra de Deus diz que morreram também os filhos de Noemi. E ela se encheu de tamanha amargura, de desespero. E falou para as noras dela assim, olha, voltem para a casa de vocês, voltem para os seus parentes, voltem para a família de vocês, porque eu não tenho mais nada para oferecer. Comigo vocês não têm futuro. E então elas disseram assim, que é isso, Noemi? Não insista para que a gente vá embora, nós vamos ficar com você. E Noemi disse assim, olha, mesmo que eu case hoje, eu case esta noite, e que eu venha gerar filhos, acaso vocês vão esperar eles crescerem para que eu dê a vocês como marido? Então, órfão, beijou a sua sogra, despediu-se e foi embora. Voltou atrás para a terra dos seus parentes. Porém, Ruth disse assim, olha, Noemi, eu cheguei até aqui, eu já experimentei do que é bom. Para trás eu não volto mais. Aonde você for, Noemi, eu irei. Aonde você deitar, eu deitarei. Aonde você repousar, ali eu repousarei. O seu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Aonde fores tu, irei eu também. E eu te digo mais, Noemi. Eu temo tanto ao Deus que você me apresentou, que eu te digo uma coisa. Que se por um acaso, por algum motivo, seja a fome, seja a enfermidade, seja o frio, seja o calor, seja o problema, seja o que for, eu falo para você que se qualquer coisa, se não a morte, me separar de ti, que Deus me faça tanto mais, ou seja, que me castigue mais, se não for a morte que me separe de você. Aí eu paro e penso assim, como que se sucedeu isso? Uma mulher moabita, de um povo que sacrificava
a deuses estranhos, sacrificava a ídolos, inclusive sacrifícios de crianças. E esta mulher se encontra Deus no meio de uma tragédia, no meio de uma crise. Aí eu deixo uma pergunta para mim e para você nessa noite. A crise que muitas vezes chega e bate na nossa porta, ela tem servido para nos impulsionar a ir além ou nos paralisar? Ou muitas vezes nos fazer retroceder, voltar para trás? Muitas vezes a crise vem não como um castigo, mas como um sinal de oportunidade. Uma parábola rapidinho, vocês sabem que eu amo parábola. Um homem trabalhava numa empresa e ele foi mandado, vou colocar aqui, para a Índia. Um lugar onde ele trabalhava numa empresa de calçados, de sapatos. Ele foi mandado para um país bem distante, foi mandado lá para a Índia, onde ninguém usava sapatos. Todo mundo andava descalço. E aí ele chegou lá, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, tinha telegrama. Telegrama demora para chegar, né? Escreveu um telegrama lá e mandou lá para a empresa. Quando o telegrama chegou lá na empresa, e aí os supervisores leram e falaram, está insatisfeito. Ele mandou no telegrama assim, vocês me odeiam, né? Vocês querem o meu fim. Eu trabalho vendendo sapatos. Vocês me mandam para o lugar onde todo mundo anda descalço, onde ninguém usa sapatos. Vocês estão querendo a minha derrota. Eu não volto mais para aí. Estou mandando a minha demissão através desse telegrama. O que a empresa fez? Mandou outro vendedor. Quando o outro vendedor chegou lá, quem usava sapato? Ele vai e manda um telegrama para a empresa. Só que no telegrama ele diz assim, eu devo ser um homem muito feliz, porque eu já estou mandando esse telegrama e estou pedindo para vocês mandarem estoque dobrado, porque vocês me enviaram para um lugar onde todo mundo anda descalço. E quando eu começar a mostrar o meu produto, eu vou estourar de vender sapato nesse lugar. Era a mesma situação? Mas na crise, cada um vê de um jeito. Noemi viu a crise de um jeito, Orfa viu de outra e Ruth viu de outra. Ruth viu como uma oportunidade. Eu vou agarrar com você, porque você serve um verdadeiro Deus e de você eu não largo. De você eu não largo, não volto atrás, para trás eu não volto, não. No decorrer da história, elas voltaram para Belém, né? Uma viagem muito difícil, era uma distância muito longa até chegar em Belém, mas elas foram, passando frio, calor, talvez, né, desafios na viagem. 2 mulheres viajando sozinhas, mas Ruth estava lá, agarrada com Noemi. E a palavra de Deus diz que quando elas chegaram lá em Belém, elas não tinham lugar para ficar, não tinham uma casa direito, não tinham alimento. E Ruth foi buscar alimento aonde ela podia encontrar. E no meio da crise, ela não se esmureceu, não se desanimou, e ela foi buscar alimentos num campo, numa plantação, de uma pessoa que ela não conhecia ninguém em Belém, ela era de Moabe, ela só conhecia Noemi. E ela foi buscar alimento num campo, numa plantação, numa fazenda. E aí, de repente, ela foi o primeiro dia, foi o segundo dia, terceiro dia, e de repente, voltava para casa quase sem nada. Quem já chegou num ambiente totalmente novo, por exemplo, local de trabalho novo, você chega lá, você parece uma estrangeira, né? Juliana começou há pouco tempo num trabalho agora. Não vou falar da outra Juliana, porque você conhece a gente, né, Ju? Mas Juliana chegou lá, não conhecia ninguém. Desafio, não é? Às vezes bate até uma crise de identidade. O que eu estou fazendo aqui? Ruth chegou lá, ela era uma estrangeira. E ela chegou para colher alimentos, talvez desfizeram dela, maltrataram. E ela voltou para a casa de Noemi com poucas coisas. E um dia, um homem viu ela colhendo as espigas caídas no chão, chamou os empregados e falou, quem que é aquela moça ali? Quem é aquela mulher? Aquela mulher é a nora de Noemi. Noemi, a viúva de Abimeleque.
um dos seus parentes. E aí, Boaz disse assim, olha, tudo o que ela precisar aqui, vocês estão aqui por conta dela. Ninguém vai importunar ela. Ela vai colhendo as espigas atrás dos empregados. Mas, de vez em quando, vocês quebram umas espigas boas e deixa cair no chão para ela ter um alimento melhor. Olha como a bondade de Deus alcança. Quando nós não nos esmurecemos diante de uma dificuldade, a bondade de Deus nos alcança. Mas então, quando Ruth chegou na casa de Noemi com bastante cereais, bastante alimento, Noemi falou assim, onde você arrumou tudo isso? Ah, eu fui colhi num campo, numa plantação de um homem que diz que é seu parente. E aí Noemi falou assim, olha, tudo o que eu te falar para fazer, você faz. Daí entra uma das virtudes que nós vamos aprender no mês que vem, para as moças que namoram e para as moças que são solteiras. Aquelas que querem ficar noivas, aquelas que querem casar. Quando uma pessoa de mais experiência, de mais idade, chegar e dar um conselho, meter o bedelho, dar um pitaco, escuta com atenção, porque a voz da experiência muitas vezes vale muito a pena. Noemi já era uma mulher experiente, ela já tinha sido casada, ela já tinha experiências com Deus. Ela falou com Ruth assim, olha, tudo que eu te falar para fazer, você faz. Você toma banho, você vai se ungir com óleo, você vai vestir roupas, você vai lá e você vai fazer assim, assim como eu te falar. E Ruth foi lá e fez exatamente como a sogra dela falou. E aí, quando Boaz viu ela lá na eira, aos pés dele, porque eu falei assim, mas mulher, quem é você? O que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu sou sua serva. E eu sei que o Senhor é o resgatador. E aí entramos no versículo 11, quando ele disse, minha filha, não tenha medo, como se diz, eu não vou te fazer mal nenhum. Tenha fé, porque Deus preparou este momento para te abençoar. Muitas vezes, Deus está preparando momentos para te abençoar. Você está aproveitando as oportunidades? Ou você está vendo somente a crise no meio da oportunidade? Hoje uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, está acontecendo isso e isso no meu local de trabalho, e se eu for olhar a minha natureza humana, eu vou dar um soco na pessoa. Mas será que Deus não está usando esta situação como uma oportunidade de você ser abençoado ou de você ser bênção na vida de alguém? E aí eu quero trazer para vocês uma das primeiras virtudes que nós vamos aprender. Primeiro, o que vocês entendem como virtude? Participação. Talentos. Qualidade. Hã? Valor? Vocês por esse valor, aí encaixa na qualidade. O talento, ele pode vir aperfeiçoado de uma virtude, mas ter talento não é virtude para ninguém. Por exemplo, a Samira tem o talento de nos fazer rir. Não é? Principalmente quando você faz essas caras. Mas isso não quer dizer que seja uma virtude, porque tem hora que ela faz umas caras muito feias. Ela tem o talento de fazer a gente rir só de olhar para ela. Letícia tem um talento, Nayara tem um talento, Regina tem um talento. Cada uma aqui tem um talento, mas não necessariamente seja uma virtude. Vamos num contexto. Paciência é uma virtude, hoje não é não. A Nara foi para o lado dos frutos do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo, ele é um fruto. Do fruto do Espírito Santo, nós geramos várias virtudes. Paciência é uma delas. Mas hoje nós vamos falar de uma virtude em especial, a virtude da justiça. Pastora, a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Mas não é essa justiça que você está pensando aí, nossa, eu sou justo, hein?
Justiça é o meu sobrenome. E o nome é sem. Sem justiça. Vou ver o contexto aqui. Virtudes. A virtude é um hábito que se desenvolve com a prática. Quanto mais se exercita a virtude, mais virtuoso se torna o ser humano. Construindo virtudes ao longo da vida com uma capacidade moral uniforme e ininterrupta, ou seja, não para. Sinônimos de virtude: verdade, direita, digna, reta, boa, honrada. Como eu disse para vocês, eu num lugar que era amaldiçoado, então ela não nasceu virtuosa. Vocês concordam comigo? Ela foi desenvolvendo virtudes ao longo do caminho, com experiências, com atitudes e com oportunidades. Ninguém nasce virtuoso. Mulher nenhuma nasce virtuosa. Mas nós desenvolvemos virtudes em nós, através das nossas posturas, das nossas escolhas. E aí vamos desenvolvendo as virtudes. Amém? Paramos de desenvolver virtudes. A virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Permite à pessoa não somente a praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesma. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças, cíveis e espirituais. Procura o bem e opta por ele, não só em palavras, mas em atos concretos. A pessoa virtuosa, ela busca sempre o bem, não só de palavras, mas em atos concretos. Jesus, certa vez, ele estava pregando, a multidão o oprimia. Diz a palavra de Deus que certa mulher sofria 12 anos com uma hemorragia. A palavra de Deus diz que ela chegou e tocou nas vestes de Jesus. E o que a palavra de Deus diz? Que Jesus parou tudo e falou: opa, alguém me tocou. E os discípulos disseram assim: mestre, mas a multidão te oprime, a multidão te aperta, te empurra, e o Senhor fala que alguém te tocou, todo mundo está te tocando, mestre. E aí Jesus disse uma palavra específica: não, alguém me tocou diferente, por quê? Não saiu dele qualidade, não saiu dele talento, saiu dele virtude. A virtude ali comparada com o quê? O poder de fazer o bem. Uma mulher que há 12 anos não tinha convívio com a sua família, estava à margem da sociedade, sofrendo. Quem é mulher aqui sabe que 3 dias no mês já é um alvário, um suplício. Imagina 12 anos. Diz aí. Então Jesus disse assim: não, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. Então nós chegamos aqui numa das virtudes que eu quero abordar nessa noite, que é a justiça. Noemi, viúva, não tinha nada para oferecer. E Ruth virou para ela e falou assim: não me peças para que te deixe. Aonde você foi, eu irei. Aonde você comeu, eu vou comer. O que você passar, eu vou passar. A virtude da justiça. E nós vamos entender agora um pouquinho sobre essa virtude. Justiça tem tudo a ver com a sinceridade de dar ao outro o que é do outro, em amor e alegria. Justiça aqui, a virtude da justiça que nós vamos abordar hoje é a sinceridade de dar ao outro aquilo que é do outro, que é direito do outro, em amor, em alegria. Sinceridade. E quando eu falo dar ao outro o que é do outro, não estou falando de coisas materiais. Não só de coisas materiais. Estou falando de uma justiça que vai além.
Ruth deu a Noemi justiça. Ela deu a Noemi o que era de direito de Noemi. A palavra de Deus diz que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas. Noemi estava viúva. Ela mandou as noras embora. A órfã foi embora, falou, não, a canoa está furada, ela não tem filho, eu sou nova, eu quero casar de novo. Ruth não preocupou. Ela quis fazer justiça por todo o bem que ela já tinha recebido. Hoje, eu mais a Nayara, nós estávamos conversando sobre uma questão de nós sermos justos com Deus. Dar a Deus o que é de direito de Deus, com amor e com alegria. E o que é de direito de Deus que nós temos que dar com amor e com alegria? Nós temos que oferecer a nossa vida a Deus sem esperar nada em troca. Porque tudo que Ele tinha para nos oferecer, Ele já nos ofereceu. Ele entregou o seu único filho. O mínimo que nós podemos fazer é oferecer justiça, dando a Deus aquilo que é de Deus. O louvor é de Deus, a honra é de Deus, a glória é de Deus, a nossa vida é de Deus. Mas muitas vezes nós achamos que estamos fazendo muito para Deus. É aonde entra a palavra de Deus que fala que as nossas obras de justiça são comparadas com trapos de imundície. Porque nós não fazemos nada para Deus que nós já não recebemos primeiro. Se nós amamos a Deus, Ele nos amou primeiro. Se nós honramos a Deus, Ele nos honrou primeiro. Se nós buscamos a Deus, Ele nos buscou primeiro. Porque a palavra de Deus disse, não foste vós que me... Toda honra e toda glória. Amém? Justiça, dar ao outro o que é do direito do outro. Filhos, filhas, você exerce justiça quando você dá para o seu pai e para a sua mãe o que é de direito do seu pai e da sua mãe. Respeito, obediência, amor incondicional. Como eu estava conversando hoje com a Juliana, Juliana, se a gente parar para olhar a raiva que os nossos pais nos fazem, a gente pede para trocar de pai. E se a gente for olhar a raiva que, como filhos, nós fazemos nos nossos pais, os nossos pais pedem para trocar de filho. Mas não é assim que funciona, porque o amor é incondicional. Não tem como. Então, dar ao outro o que é de direito, em forma de justiça, como virtude, é oferecer aos filhos pais amor, cuidado, respeito e honra que é devido aos filhos também. Oferecer justiça como forma de virtude é você não fazer nada além do que é a sua obrigação. É sua obrigação amar o seu pai e a sua mãe. É sua obrigação honrar pai e mãe. Está na Bíblia. Mandamento. Está na Bíblia também, pai e mãe. Você não deve provocar a ira nos vossos filhos. É justiça como virtude. Está lá no livro de Efésios. Agora, vocês querem ver também uma forma de justiça como virtude? Local de trabalho. Ruth ofereceu justiça como virtude quando ela foi trabalhar, colhendo as espigas que estavam caídas no chão. Ela não pegou nada que não fosse dado a ela primeiro. Quando Boaz chegou e falou com ela assim, olha, tudo que tiver nas eiras caídas você pode pegar. Eu já falei com os meus empregados que não é para eles tocarem em você, não é para eles te incomodarem. Mas ela não chegou lá falando assim, já que ele é parente, eu vou chegar mandando aqui no pedaço. Ela chegou lá e ofereceu justiça como virtude. Uma forma de oferecer virtude no local de trabalho. Muitas vezes a pessoa só faz aquilo que manda. Mas ela sabe que ela pode fazer mais. Virtude como forma de justiça. O sextou, a sexta-feira. A pessoa trabalha a semana inteira. Quando chega na sexta-feira, funcionário público que é assim, né? Regina deve saber um pouco disso. Lá na sexta-feira, o expediente até que horas?
Mas quando dava 3 horas, você já não achava mais ninguém na repartição pública. Mas tem casos, não tem? Vocês têm uma ideia? Ontem eu fui autorizar um procedimento, um exame médico que eu tenho que fazer, sem mentira nenhuma, gente. Estou eu lá no celular para poder autorizar o procedimento. Na hora que eu estou para finalizar o procedimento, eu recebi uma mensagem assim: o nosso atendimento de segunda a quinta é de 8 às 20, de segunda a sexta, na sexta é de 8 às 18. Que eu olhei no relógio, 18 horas em ponto. Eu fazendo o processo lá, foi interrompido, quando deu 18 horas, creio que seja um atendimento virtual, programado, mas existe isso. Uma vez o carro da Nayara, por um erro de uma funcionária da Casa Lotérica, o carro dela foi apreendido. Ela pagou o IPVA, primeira e segunda parcela, a pessoa cobrou a primeira parcela 2 vezes. E ela achando que a segunda estava paga, a terceira estava paga, passa um policial de moto, fala, não, está atrasado o IPVA. Não está. Para olhar, a pessoa da Casa Lotérica cobrou 2 vezes a mesma parcela e uma ficou sem pagar. E aí, era véspera de feriado prolongado. O carro foi levado para o pátio. O carro está no nome da minha mãe. E foi aquela correria para ir, você vê a má vontade. Minha mãe foi no centro aqui para liberar os papéis, para ir buscar o carro no pátio. A má vontade, não. Feriado, nós já estamos indo embora. Justiça como virtude de exercer o seu melhor no seu local de trabalho. O patrão exercer como virtude a justiça de honrar o funcionário, dando a ele o que é de direito dele. Se é hora extra, é hora extra. Se é o vale alimentação, vale alimentação. Se é a cesta básica, a cesta básica. Isso é uma virtude. Ele não faz mais do que a obrigação de exercer justiça como virtude. Num casamento, esposas, maridos, como forma de justiça, dar ao outro em sinceridade o que é de direito do outro, com amor e alegria. Os maridos gostam muito quando a gente fala, né? Que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que obedecer o marido, que a mulher tem que ser virtuosa. E aí eu escutei uma vez uma mulher virtuosa dizendo assim: é muito fácil os maridos quererem a mulher de Provérbios, se eles não são os maridos de Efésios. Justiça em forma de virtude. Essa palavra eu quero deixar no coração de vocês nesta noite. Seja uma mulher virtuosa, aonde você estiver, aonde Deus te colocar. Vocês, homens que estão aqui, seja um homem virtuoso, aonde você estiver, aonde Deus te colocar, aonde Deus te levar. Que a pessoa possa chegar até em você, se aproximar de você e talvez de olhar bem dentro dos seus olhos, bem no fundo dos seus olhos, e saber que de você vai sair virtude, vai sair o bem, vai sair poder, vai sair bênção, vai sair alegria, vai sair amor. Quando Provérbios fala da mulher virtuosa, está englobado um monte de virtudes, justiça é uma delas. A próxima virtude que nós vamos aprender é a prudência, a outra é a temperança e a outra é a fortaleza. A virtude da fortaleza. Essa é uma que nós vamos começar no próximo culto. Mas para você já entender como que essa virtude funciona na nossa vida quanto mulher, a fortaleza, dá um exemplo para vocês aqui. Aqueles filmes que tem castelo, que tem o rei, que tem uma cidade fortificada, igual, né, Jericó era uma cidade fortificada, era uma cidade que tinha uma fortaleza, ela era uma fortaleza o quê? Murada, protegida. Pega a visão, mulher. A virtude da fortaleza para a tua vida não é o contra-ataque, não é o ataque. Virtude da fortaleza para a sua vida é resistência, é resistir.
Pastora, resistir o quê? Resistir a tudo que é fácil. É mais fácil xingar? Muitas vezes não é? Resista, não xinga. É mais fácil querer chutar o balde? Resista, seja uma fortaleza em forma de virtude. Mães que estão aqui, não é muito difícil para vocês exercerem a virtude da fortaleza, principalmente quando se diz em relação a filhos. Você resiste a frio, você resiste à fome, você resiste à humilhação, você resiste a um monte de coisas por amor aos filhos. Virtude, de fortaleza. Que nós possamos nos revestir todos os dias do poder que vem de Deus, para que as virtudes, através desse poder, possam ser afloradas em nós. Que nós possamos praticar essas virtudes por onde a gente andar. A prudência, a temperança, virtude da temperança, essa também é uma virtude muito... Eu creio que a virtude da temperança seja a mais importante de todas. Quem gosta de comer comida salgada? Quem gosta de comer comida sem sal? Mas uma comida temperada, hein? Uma mulher virtuosa com temperança, lá. Quem não gosta de ter por perto? Mas tem uma mulher destemperada, salgada. Quem gosta? A virtude da temperança, eu acho que ela permeia todas as outras virtudes. E quando nós somos dosadas pelo Espírito Santo de Deus, fica fácil oferecer justiça, fica fácil ser uma fortaleza, fica fácil ter prudência. Amém? Que essa palavra, ela venha de encontro aos nossos corações. Que nós possamos entender que a mulher virtuosa, a qual o livro de Provérbios se refere, a qual Boaz estava dizendo para Ruth: minha filha, não tenha medo, não temas, porque todos do meu povo saberão que tu és mulher virtuosa. Qual era o povo de Boaz? Alguém sabe me dizer? Não? Qual que era o povo de Boaz? Tá? De onde que vem Judá? Vem quem que vem de Judá? Jesus, Davi. Boaz, ele foi bisavô, tataravô de Davi. O filho de Boaz foi bisavô de Davi, foi o pai de Jessé. Só que quando Boaz disse assim: minha filha, não temas. A palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: não temas, porque todo o povo de Deus saberá que você é mulher virtuosa, que você tem virtudes, que o Espírito Santo habita em você, que você não é qualquer uma, que você não é aquilo que te rotularam, perdida, fracassada, derrotada. Muitas vezes, quantas mulheres que estão aqui já escutaram: você é burra, você é ignorante, você não presta para nada. Mas a palavra de Deus está vindo de encontro ao nosso coração e está dizendo assim: filha, não temas, não tenha medo, porque todos do meu povo saberão que você é mulher virtuosa. Foi do povo de Boaz que veio a descendência de Davi. Da descendência de Davi veio Jesus, o nosso resgatador, o nosso salvador. E ele ofereceu virtudes para nós na cruz, em forma de amor e de restauração e de salvação. Virtudes que ele foi aprimorando na caminhada a cada dia. Todos os dias nós vamos ter dificuldades. Todos os dias vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar problemas. Mas é aí que entra a aprimoração e aperfeiçoação das virtudes. Como que nós vamos lidar com as lutas, os problemas e as dificuldades? Seja justiça. Dê ao outro o que é de direito do outro com alegria e com amor. Domingo passado, para a gente finalizar,
Quem lembra sobre qual palavra foi ministrada nos nossos corações? E olha que a Nayara nem estava aqui embaixo, ela foi a primeira a falar, hein? Amor ao próximo. É oferecer justiça. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo. Quando eu amo o próximo, quando eu amo a mim mesmo, eu só vou fazer com o próximo aquilo que eu quero que seja feito comigo. É um ciclo vicioso. Se eu vou tratar bem, eu vou ser tratada bem. Se eu vou dar amor, eu vou receber. Pastora, a senhora não sabe o que a senhora está falando. Eu sou um poço de amabilidade, eu trato todo mundo bem e eu só recebo patada. Continua tratando bem. Talvez essa pessoa que está só te dando patada, ela ainda não aprendeu o que é o amor e você vai ensinar para ela. Deus vai te usar como instrumento. Pastora, a senhora não sabe como que ela é em casa. Meu marido... Poço de ignorância, pastora. Nada que eu faço está bom, nada que eu faço está certo. Fala que eu sou lerda, que eu não tenho jeito. Vai começar a dar para ele exatamente aquilo que você quer receber. Nossa, você é um homem valoroso. Você é 10. Você é abençoado. Nossa, Deus vai honrar sua vida. E aí, queridas, se vocês não verem nada acontecendo, não preocupa não. Aquilo que não está acontecendo aqui na terra está acontecendo lá no céu. Você faz depósito no céu e no tempo certo você tem como sacar o depósito que você fez. Melhor você cair nas mãos de Deus do que na mão dos homens. Hein? Que Deus abençoe a sua vida. Saia daqui com a certeza de que você é uma mulher virtuosa. Talvez você ainda não está conseguindo aperfeiçoar as suas virtudes. Peça ao Espírito Santo sabedoria, peça a Ele direcionamento, peça a Ele posicionamento. E por onde você passar, todos saberão que você é mulher virtuosa. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, assim como a tua palavra, ó Pai amado, foi de encontro a Ruth, há muitos anos atrás, assim como a tua palavra foi de encontro ao coração dela e ela recebeu uma palavra de Boaz dizendo, não temas minha filha, não tenha medo, todos do meu povo saberão que você é uma mulher virtuosa. Que esta palavra, ó Pai, venha de encontro ao coração de cada mulher, de cada homem que está aqui nesta noite. Venha ao encontro ao coração de cada um que está aqui. Que nós possamos ter a certeza, ó Pai amado, que não importam as lutas, as dificuldades, nós não devemos ter medo, porque o Senhor é que vai à nossa frente. O Senhor é que nos sustenta. E através, ó Pai amado, do Senhor, nós possamos ser cada dia mais virtuosos, como ser humano, como pessoas, que possamos ser cada dia ser humanos melhores em tudo aquilo que nós fizermos. Que possamos ser melhores na nossa casa, com os nossos familiares. Que possamos ser pais melhores, filhos melhores. Que possamos ser esposas melhores. Que os nossos maridos possam ser esposos melhores. Que nós possamos caminhar, ó Pai amado, na certeza de que não precisamos temer, porque o Senhor é que vai à nossa frente. O Senhor é o nosso resgatador. E é o Senhor que nos qualifica, que nos capacita a exalar as virtudes que vêm do Teu Espírito Santo. Abençoa a vida de cada mulher nesta noite. Abençoa a família de cada um que está aqui nesta noite. Alcança nesta hora, ó Pai amado, os filhos. Alcança maridos. Alcança entes queridos. Alcança aquela parentela que ficou, ó Pai amado, lá naquela casa, naquele quintal, onde moram muitos parentes e que muitas das vezes, ó Pai amado, a convivência se torna difícil. Alcança nesta noite, ó Pai amado, com Teu poder e com a Tua graça. Mas que acima de tudo, alcança cada mulher aqui, para que elas possam chegar cheias do Teu amor e da Tua graça, acompanhadas, ó Pai amado, da virtude da justiça que vem do Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos nesta noite, ó Pai querido. E Te dizemos que nós somos gratas pela Tua justiça que nos deu, ó Pai amado, o Teu Filho Jesus na cruz como forma de amor. Te agradecemos por este amor leal
que nunca mudou, que sempre nos encontra e que nos faz sentir, ó Pai amado, que nós não somos qualquer uma, somos mulheres valiosas para o Senhor. Testifica, Senhor meu Deus, no coração de cada mulher nesta noite, o valor que cada uma delas tem. Testifica no coração delas, ó Pai amado, o que diz na tua palavra, que o valor delas excede ao de finas joias. Tira o complexo de bijuteria, ó Pai amado, do coração dessas mulheres hoje. E coloca, ó Pai amado, a certeza de que elas são pedras preciosas para o Senhor. Valorosas, valiosas, virtuosas e bem mais do que vencedoras em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Seja abençoada, fortalecida no Senhor e na força do poder que vem dele. Amém?